Há histórias que atravessam o tempo, e mesmo um século depois, continuam a ecoar como um sussurro vindo de outro mundo. Histórias que desafiam a lógica, a ciência e até a própria fé. Hoje, vamos voltar a 1917, a um pequeno vilarejo português, onde 3 crianças afirmaram ter visto o impossível. A mensagem era clara: orar pelos pecadores e, de forma implícita, orar pela paz. Mas afinal, quem eram aquelas 3 crianças que diziam ter visto o anjo de Portugal mais de uma vez? A aldeia de Aljustrel pouco mudou ao longo do último século. Até mesmo a casa onde nasceu Lúcia dos Santos permanece quase intocada pelo tempo. Eram crianças comuns, ligadas às suas famílias, vivendo numa comunidade rural de pequenos proprietários. Os pais possuíam algumas terras, alguns animais e uma fé católica inabalável. 3 jovens pastores, humildes, analfabetos, mas íntegros, obedientes e profundamente devotos. Foi nesse cenário que, segundo seus próprios relatos, ocorreu um encontro místico que o mundo conheceria como as aparições de Fátima. Após os primeiros encontros com o anjo, Lúcia tentou contar à família, mas ninguém acreditou. Para os adultos, mesmo os mais religiosos, aquilo não passava de imaginação infantil. Mas em 1917, tudo mudaria. Rezem o terço todos os dias. Foi a frase que ecoou no ar. No dia 13 de maio de 1917, enquanto cuidavam das ovelhas, um som cortou o silêncio, um trovão, mas não havia tempestade, nem nuvens carregadas. E então, ela apareceu. Uma mulher sobre uma pequena azinheira, radiante, quase translúcida, um brilho que parecia não pertencer a este mundo. Ela falou com eles. Não disse seu nome, mas, de alguma forma, as crianças sabiam, era a Virgem Maria. O primeiro pedido foi simples, e ao mesmo tempo urgente, que rezassem o rosário, que orassem pela paz. Tudo isso acontecia em plena Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, fazia pouco mais de um mês que os primeiros soldados portugueses haviam sido mortos no conflito. A notícia trouxe tristeza ao país, mas as aparições, curiosamente, passaram quase despercebidas. A guerra apenas aprofundava a incerteza de um povo que já havia sofrido demais. A Europa ardia em chamas. A guerra se espalhava como uma sombra sobre o continente e muitos se perguntavam: seria aquele o fim dos tempos? Era uma era de dor e mudanças profundas. Do mais humilde camponês ao mais poderoso governante, ninguém escapava ao sofrimento. Portugal, por sua vez, vivia seu próprio caos. A monarquia havia sido derrubada em 1910, substituída por um regime republicano, laico e hostil à Igreja. Para o novo governo, o inimigo não era apenas a coroa, mas também a fé que sustentava o povo. O país estava dividido. De um lado, comunidades rurais abandonadas à própria sorte. Do outro, centros urbanos com ideias liberais em ascensão. O Estado fechara seminários, dissolvera congregações e proibira reuniões religiosas. Mas para o povo, cuja vida girava em torno da fé, essas medidas eram inaceitáveis. Nas aldeias, a religião não era apenas crença, era identidade. Os padres tinham peso, voz e influência. A igreja sentia-se acuada. E, como se não bastasse, em 1917 a Revolução Russa colocava os comunistas no poder, retirando da Igreja Ortodoxa sua autoridade. Era uma guerra física e também espiritual. Foi nesse cenário turbulento que surgiram as chamadas aparições de tempos difíceis. Quando a humanidade está em perigo, dizem, a Virgem aparece, como a mão de uma mãe que guia os filhos na escuridão. Fátima não foi um caso isolado. Naquele mesmo ano, relatos de aparições surgiram em outras regiões de Portugal. Mas havia algo em Fátima que a tornaria única. Ao longo do século XIX, uma onda de aparições marianas varreu o mundo católico, especialmente em Lourdes, na França. Nos tempos bíblicos, eram os anjos que apareciam aos homens, como Abraão, Daniel e João. A própria Maria recebera a visita do anjo Gabriel. Mas no final do século XIX e início do XX, era a própria Virgem que surgia diante dos fiéis. Muitos associavam isso ao dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854, que afirmava que Maria fora concebida sem o pecado original. Cada aparição trazia uma mensagem distinta. Mas em Fátima, algo extraordinário aconteceria. A Virgem apareceria 6 vezes aos 3 pastorinhos, sempre no mesmo dia e horário, dia 13, ao meio-dia, na Cova da Íria. Na segunda aparição,
Em 13 de junho de 1917, Maria fez um pedido incomum, que as crianças aprendessem a ler. Mas também trouxe uma revelação dolorosa. Lúcia perguntou de onde ela vinha. Do céu, respondeu a Virgem. Quis saber se todos iriam para lá. Maria disse que Francisco e Jacinta estariam em breve ao seu lado, mas que Lúcia ficaria na terra, pois Deus lhe confiara uma missão: espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A profecia era sombria. Jacinta e Francisco morreriam jovens. Mesmo assim, os três aguardaram a próxima aparição com fervor. Faziam penitências, jejuavam, rezavam sem cessar. E como prometido, um mês depois Maria voltou. Eu irei realizar o milagre, para que todos vejam e creiam, disse ela. A grande revelação viria em 13 de julho de 1917. Naquele dia, a Virgem confiou às crianças um segredo, algo que não poderia ser revelado. O boato se espalhou. Havia um mistério guardado a 7 chaves. Lúcia, desejando provar a veracidade das aparições, pediu um sinal. Maria prometeu, no 13 de outubro, realizaria o milagre para que todos acreditassem. A essa altura, 3 aparições já haviam ocorrido. O segredo e a promessa de um milagre foram suficientes para atrair multidões. Pessoas aflitas, curiosos, devotos, todos queriam ouvir. A igreja, porém, manteve-se cautelosa. Não queria que pensassem que estava promovendo o evento. Afinal, situações assim podiam ser exploradas por interesses alheios à fé. Era preciso prudência e silêncio. A reação inicial da igreja foi previsível: conter, investigar e, se possível, silenciar. Fenômenos assim sempre despertavam cautela. Primeiro, tentavam impedir. Depois, se não viam ameaça, buscavam enquadrar o acontecimento dentro dos limites da autoridade eclesiástica. Não demorou para que os 3 pastorinhos fossem interrogados por padres. Lúcia, em especial, foi acusada de inventar tudo. As perguntas eram armadilhas, feitas para que as crianças se contradissessem. Mas, apesar da pressão, os relatos permaneciam coerentes. A firmeza dos pequenos profetas incomodava. Se fosse mentira, já teria ruído. Mas não, e a história crescia, até que a polícia decidiu intervir. No 13 de agosto de 1917, o governador ordenou que as crianças fossem retiradas de Fátima. Foram presas. O administrador local tentou arrancar delas o segredo, usando ameaças. Mas o apoio da população foi mais forte. 3 dias depois, as crianças foram libertadas. Por isso, a aparição daquele mês não ocorreu no dia 13, mas sim em 19 de agosto. A prisão, em vez de encerrar o caso, incendiou a curiosidade popular. Até o jornal O Século, de Lisboa, republicano e anticlerical, enviou repórteres. Algo extraordinário estava acontecendo, e a notícia ganhou a primeira página. A fotografia dos 3 pastorinhos se tornaria a imagem mais icônica de Portugal no século XX. E a promessa feita pela Virgem, de um milagre em 13 de outubro, atraiu uma multidão colossal, entre 50 e 100 mil pessoas. O dia amanheceu cinzento. Chovia sem parar. O chão era um mar de lama. Apenas os 3 viram a Virgem, que repetiu as mensagens anteriores. Então, Lúcia ergueu a voz e disse: "Olhem para o sol." As nuvens se abriram. O sol brilhou com intensidade incomum. Cores do arco-íris se espalharam pelo céu. E então, ele começou a se mover. Girava, pulsava como um coração, lançando raios coloridos sobre a multidão. Por um instante, pareceu que cairia sobre a terra. Pessoas gritavam, rezavam, imploravam perdão. O fenômeno durou poucos minutos e ficou para sempre conhecido como o Milagre do Sol. Nenhum cientista, em mais de um século, conseguiu explicá-lo. Teria sido um eclipse, uma ilusão coletiva, ou algo que transcende a compreensão humana? Após o milagre, Fátima tornou-se centro de devoção. Em 1919, camponeses ergueram uma capela no local. Mas a igreja só iniciou a investigação oficial em 1922. O processo canônico durou 13 anos. Apenas em 1930 o bispo de Leiria declarou oficialmente acreditar nos testemunhos das crianças. Mas nesse intervalo, a profecia se cumpriu. Francisco e Jacinta morreram jovens, vítimas da gripe espanhola em 1920. Ele, com 12 anos, ela, com apenas 10.
Suas mortes reforçaram a aura divina das aparições. Lúcia, a única sobrevivente, tornou-se alvo de devoção e curiosidade. Pessoas tentavam arrancar pedaços de suas roupas, cortar mechas de seu cabelo. A igreja decidiu protegê-la e controlá-la. Foi retirada de Fátima, colocada sob supervisão do bispo e, em 1925, enviada para a Espanha, onde ingressou num convento sob nome falso, Lúcia de Jesus ou Maria das Dores. Assim, desapareceu da vida pública. E com ela, o segredo permaneceu guardado. E talvez seja esse o maior mistério de Fátima, não apenas o que foi revelado, mas o que permaneceu oculto. A igreja já havia reconhecido as aparições. 2 crianças, mártires da fé. Uma terceira, sobrevivente, guardiã de um segredo que o mundo inteiro queria conhecer. Mas um acontecimento inesperado faria Lúcia quebrar, ainda que parcialmente, o silêncio que mantinha há décadas. No 12 de setembro de 1935, os restos mortais de Jacinta foram exumados para serem transferidos ao cemitério de Fátima. O caixão foi aberto, e o rosto da menina estava intacto. Na tradição católica, a incorruptibilidade do corpo é sinal de santidade. Mas Jacinta havia morrido em agonia, vítima de uma grave forma de gripe espanhola. Em janeiro de 1920, fora levada a um hospital em Lisboa, sofrendo de pleurisia purulenta que afetara suas costelas. O mistério atraiu o médico legista Philippe Charrier, especialista em casos históricos. Ele concluiu que, devido à extrema magreza e desidratação antes da morte, somadas ao sepultamento em caixão de chumbo e túmulo de mármore, sem contato com água, o corpo havia passado por um processo de mumificação natural. Mas para Lúcia, não havia dúvidas. Era um milagre. O bispo, impressionado, pediu que ela escrevesse um livro de memórias sobre Jacinta. E, movida pela lembrança da prima, Lúcia começou a registrar também partes do segredo que guardava desde 13 de julho de 1917. Em 1941, revelou as 2 primeiras partes. Primeira parte, uma visão do inferno, um mar de fogo, demônios e almas em tormento. Segunda parte, um aviso de que a guerra terminaria, mas, se a humanidade não se voltasse a Deus, outra ainda pior viria. A mensagem pedia a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, sob pena de o país espalhar seus erros pelo mundo. A profecia parecia apontar para a Segunda Guerra Mundial, mas só foi publicada em 1942, quando o conflito já devastava continentes. Para alguns, era uma revelação tardia, para outros, um chamado à reflexão. A terceira parte, porém, Lúcia se recusava a revelar. Até que, em 1944, gravemente doente de pneumonia, cedeu à insistência do bispo. Escreveu o texto, lacrou num envelope e determinou não abrir antes de 1960. O documento ficou sob custódia do clero português até 1957, quando o Vaticano exigiu sua entrega. O envelope foi levado ao Papa Pio XII, que, surpreendentemente, não o leu. Ao longo do século XX, outros papas tiveram acesso ao conteúdo, mas nenhum o divulgou. Enquanto isso, Lúcia retornou a Portugal. Em 25 de março de 1948, ingressou no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, onde viveria reclusa por 57 anos. Escreveu quase 11.000 cartas aos papas, pedindo a consagração da Rússia, pedidos que nunca foram atendidos, especialmente em plena Guerra Fria. Com o tempo, poucos lembravam que a terceira parte do segredo ainda repousava nos arquivos do Vaticano. E Lúcia, até sua morte em 2005, manteve-se fiel ao silêncio. A fé me permite ver a imagem brilhante de Cristo e de Deus, nosso Pai. Um acontecimento dramático traria Fátima de volta ao centro das atenções. Não em Portugal, mas no coração de Roma. 13 de maio de 1981. O Papa João Paulo II cumprimentava a multidão na Praça de São Pedro, durante a tradicional audiência de quarta-feira. Quase 20.000 fiéis estavam presentes. De repente, 3 disparos. O Papa caiu, gravemente ferido. Contra todas as probabilidades, sobreviveu. Até então, João Paulo II não demonstrava grande interesse por Fátima. Mas, ainda no hospital, pediu para ver a terceira parte do segredo. A coincidência da data, 13 de maio, o mesmo dia da primeira aparição, não lhe passou despercebida. Para ele, tudo ganhou um novo sentido. Muitos, incluindo o próprio Papa, acreditaram que fora a mão materna de Maria que desviara a bala.
E João Paulo II viu sua própria vida refletida nas palavras escritas décadas antes por uma freira portuguesa. Em maio de 1982, visitou Fátima pela primeira vez e encontrou-se com irmã Lúcia. A partir dali, manteriam um vínculo especial. Na ocasião, o Papa ofereceu ao santuário a bala que o atingira, hoje guardada sob a coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima, encaixando-se de forma quase perfeita, como se tivesse sido feita para estar ali. Mas os peregrinos esperavam mais: a revelação do segredo. João Paulo II, no entanto, manteve silêncio. Penitência, penitência, penitência. Esse silêncio duraria até 26 de junho de 2000. 18 anos após o atentado, o Papa encarregou o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Bento XVI, de tornar pública a terceira parte. O texto, escrito por Lúcia em 1944, descrevia uma visão simbólica. O Papa atravessa uma grande cidade em ruínas. Chegando ao topo de um monte, ajoelha-se aos pés de uma grande cruz e é morto por um grupo de soldados. Para o Vaticano, tratava-se de uma representação da Igreja martirizada ao longo do século XX, perseguida por regimes totalitários. Mas muitos fiéis esperavam algo diferente: profecias sobre o futuro, revelações apocalípticas. A decepção alimentou teorias de conspiração. Seria mesmo esse o texto original? Para encerrar as dúvidas, o Vaticano recorreu à perita Maria José Azevedo Santos, da Universidade de Coimbra. Ela confirmou a autenticidade do documento. A caligrafia, a data, 3 de janeiro de 1944, e o local de origem coincidiam com a presença de Lúcia em Tuí, na Galícia. Mesmo assim, as especulações continuaram. Alguns diziam que o segredo falava de uma crise de fé na Igreja. Lúcia, alheia às polêmicas, sempre respondeu: se existe outro segredo, eu não o conheço. Este é o único, e já o revelei por completo. Para a Igreja, o essencial não era o mistério, mas a mensagem, uma chamada à esperança e à paz. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. O Evangelho, lembram, não é uma fórmula matemática, mas uma mensagem viva, que continua a ser compreendida ao longo do tempo. Aparições como as de Fátima ajudam a iluminar essa compreensão. Em 2000, Jacinta e Francisco foram beatificados. Em 2017, no centenário das aparições, o Papa Francisco os canonizou diante de 500 mil de pessoas. A beatificação de Lúcia também está em estudo. Mais de um século depois, a devoção a Maria, Mãe de Cristo, permanece tão intensa quanto no dia em que 3 crianças, em um campo de Portugal, disseram ter visto o impossível. O milagre do sol, os segredos revelados a 3 crianças. Todos esses sinais apontam para um enigma que ainda não foi totalmente desvendado. Muitos acreditam que o terceiro segredo de Fátima se conecta diretamente a uma antiga profecia que descreve não apenas o martírio de papas, mas também o colapso de toda a cristandade. As chamadas profecias de São Malaquias. Coincidência? Ou 2 mensagens celestes que se encontram em um mesmo ponto do tempo? No próximo vídeo, vamos atravessar esse limite e descobrir até onde essas profecias podem estar prestes a se cumprir.